Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalha de rosto com violetinhas. E a palavra de hoje está no Salmo 27, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Aqui você tem o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou passar a fita crepe dos dois lados, porque eu quero proteger aqui. Nós vamos fazer um fundo aqui, ó, inteiro, bem na beiradinha. Eu sei que tem gente que tem dificuldade em fazer esse fundo bem certinho, que sempre invade aquela área que tem ali de acabamento da toalha. Então, você pode fazer isso. Eu geralmente faço direto, sem passar fita crepe, mas vou passar para ensinar para você. Eu tenho aqui o pincel número 12 com cerda grande, o pratinho e o diluente. Eu vou colocar o diluente aqui e eu vou começar com uma pincelada de azul ultramar. O azul ultramar já é por natureza um pouco transparente, mas se eu coloco o diluente, ele fica ainda mais leve. E eu vou fazer toda a volta com esse azul. Olha, bastante diluente. E eu vou colocando essa tinta em cima da fita e puxo para dentro. Vai ficar assim, algum lugar mais forte, algum lugar mais claro, não tem problema. Até o final. Quando chegar aqui, eu vou tentar fazer assim, meio, ó, um pouquinho mais, meio triangular. Aqui na borda mais escuro, aqui mais escuro. Aí eu vou pegando quase que só o diluente no pincel. E venho entrando com o azul. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Olha como está ficando. Agora, bom, eu fiz toda a volta, né? Agora tem uns espaços assim, ó, entre os raminhos, que eu vou colocar um pouco de azul também. O azul ultramar. Então, você viu que aqui, ó, atravessa aqui. E aqui também atravessa aqui esse azul. Agora eu vou lavar o meu pincel. Vou colocar um pouquinho mais de diluente. Eu vou pegar a cor flor de malva. Se você não tem flor de malva, você pode misturar um pouquinho de azul ultramar com rosa ciclame, por exemplo. Você vai ter esse tom aqui. Esse pouquinho de azul ultramar com rosa ciclame. E eu vou colocar em algumas partes essa mistura aqui, ó, pertinho da flor. Agora eu pego mais de pontinha, ó, colocando ali no espaço onde ficou sem tinta. Um lado eu ponho mais, outro lado eu ponho menos. Você vai fazendo, aqui eu tenho um botãozinho, tem um espaço. Eu dei uma respeitada nessas linhas, tá vendo? Aqui, ó. Pertinho da flor. Uma manchinha com esse flor de malva. Aqui tem um espaço vago. Aqui tem florzinha. Aqui tem florzinha.
Aqui eu tenho florzinha em volta desse miolo. Aqui eu tenho um espaço que ficou maior. Vou colocar um pouquinho assim, ó, em volta das florzinhas. Você viu que eu não tô nem respeitando muito a área do risco, porque com o diluente, essa tinta ela fica bem fraquinha. E o que acontece? Eu enxergo ali o risco perfeitamente. Vou colocar aqui um pouquinho do diluente, olha, o meu pincel tá sujo, só que eu tô só passando com diluente. Então ele ficou manchado, mas ficou bem mais clarinho aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, diluente quase puro, só para terminar de preencher essa área. Coloquei mais diluente aqui. O pratinho ainda tá meio sujo com esses outros tons, mas não tem problema. E uma pinceladinha de verde grama. Olha o que eu vou fazer com ele. Diluir para deixar ele mais clarinho. E vou colocar esse verde grama em todas as folhas. Sim, você ouviu certo. Todas as folhas. E eu tô usando o pincel número 12, grandão. Olha, eu não tô preenchendo bonitinho, certinho, tá vendo? Eu sujo meu pincel com bastante diluente e vou colocando na folha, preenchendo mesmo. Aqui, bem nesse meinho, eu tenho um espaço vago. E eu vou preencher com o verde, ó, todo aquele fundo ali. Assim eu vou fazer em todas as folhas. Se sair um pouquinho para fora do risco, não se preocupe. Se ficou algum espaço que você olhando perceba que não tem tinta, você pode pegar, assim, ó, com o pincel sujinho mesmo, você pode pegar um pouquinho do diluente e daí você preenche, você passa ali. Não faz mal se ficar esverdeado, se ficar azulado. Agora vamos lavar o pincel. Uma pinceladinha de sépia. Vou colocar aqui no pratinho, em cima desse verde aqui. Vou diluir. Agora não vou usar água, tá? Vou usar só esse diluente mesmo. Vou deixar aquele sépia bem leve. Com o pincelzinho 6, de cantinho de pincel. Só um pouquinho. Pode até pegar um pouquinho daquele verde junto. Aqui, ó, nos cantinhos. Aqui no meio tem um espaço vago. Eu vou preencher também. Você viu que são 2 apertões que eu coloco em cada cantinho. Aposto que quando você viu esse desenho, você achou que ia ser muito difícil. E agora você está vendo que vai ser muito fácil. Porque com certeza até aqui você me acompanhou. E o teu trabalho deve estar saindo muito bom. Aqui, ó, no meio dessas flores, em cima das folhas, que a gente já fez aqui ao fundo verde, os cantinhos da flor eu vou deixar mais escurinho também. Aí a gente já vai fazendo uma sombra na folha. Prontinho, mais essa etapa. Agora eu vou trabalhar com erva doce. Erva doce. Vou colocar aqui no pratinho também, coloquei uma boa porção.
E também vou diluir um pouco. O meu erva doce está meio duro. Vou deixar ele mais molinho, mais fácil de trabalhar. Pronto, meu erva doce tá igual um creme. Tá maravilhoso já. E com ele e o pincel número 6, eu vou trabalhar aqui, ó, as folhas. Eu vou fazer a luz. Essa folha aqui, ela tá por baixo dessa linha, desse arabesco. Então, eu coloquei um pouco de erva doce aqui e vou colocar um pouco de erva doce lá do lado de cima, que é o lugar que tá pegando luz. Agora, vamos a esta aqui, ó. Vou colocar no meio, vou puxar pra direita, vou colocar na esquerda e vou colocar puxar pra direita também. Você viu que tá ficando uma ranhura, mas eu não tô muito preocupada em deixar detalhado. Ó, só tô puxando pro lado certo. Essa daqui, vou colocar a tinta no meio, puxo pro lado não, puxo do esquerdo pro direito, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade com isso. Saber de que lado que é o direito e que lado que é o esquerdo. Aqui, ó, vou colocar no meio, puxar pra cá. E aqui, puxando pra dentro. Essa eu vou fazer assim. Você vai me acompanhando aí. Colocando a luz, mas não tô acertando detalhes. Agora, vamos para estas do lado de cá. Olha como é fácil. Esta aqui tá pra lá, então vou pôr assim. E depois na borda, puxando pra dentro, do outro lado. Essa tá pra baixo, vou colocar no meio, puxando pra fora. Depois aqui, ó, puxando pra dentro. Procura não deixar excesso de tinta. Você vai espalhar esse erva doce, deixando umas ranhuras, mas não excesso de tinta. Só capricha para ficar uma claridade que divida a folha no meio e que tenha um contorno do lado contrário. Bom, acho que deu para você pegar bem o que eu tô fazendo, o que eu fiz. Agora eu vou fazer essa flor para você ver. Todas elas vão ser praticamente iguais. Olha, coloquei aqui no pratinho um pouquinho do azul ultramar. Vou deixar assim bem diluído também. E eu vou colocar azul ultramar aqui, ó, nessa florzinha. Coloquei nessas três, nesse pedaço. E agora eu vou completar ela com flor de malva. Meu pincel tava sujo de azul. Eu peguei flor. Eu só não vou misturar tudo. Não, pega um e depois pega o outro, tá? Você não deve fazer uma florzinha assim. Deixar 2 pétalas de uma cor, 3 da outra, porque isso aqui não é um amor perfeito. Apesar de que a gente tá mudando a tonalidade dela, mas eu tenho aqui, ó. Nossa, tá bem amassadinha, coitadinha. É uma violeta de cheiro. Aqui, ó, tô conseguindo abrir, ela tá enroladinha. Aqui eu tenho a pétala maior, que tem um miolinho amarelo. E depois eu tenho as 4 pétalas. 1, 2, 3, 4 pétalas. Essa é uma violeta de cheiro.
Ela é roxinha, puxando pro azul. E ela tem essa forma. As folhas são pontudinhas. É que hoje tava chovendo muito quando eu peguei lá no quintal. E daí ela amassou. Mas ali dentro, ó, tá vendo que tem até aqueles risquinhos que a gente coloca quando vai fazer o amor perfeito. É muito lindo. Eu gosto muito dessa flor. Agora eu peguei o branco sem diluir, com o pincelzinho número 2, tá bem aparadinho. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou separar as pétalas. Essa daqui tá atrás, então ela vai ficar só com a luz nessas duas pontinhas. E elas se encontram aqui, ó. Vou colocar a tinta, agora eu tenho aqui a quarta, que se encontra aqui. Ó, deixar essa linha ali bem forte. E depois aqui, essa é a pétala maior. Eu vou fazer assim, ó, um contorno aqui nessa parte, eu vou puxar pra dentro. E agora aqui, saindo do centro, eu vou dar uma pincelada reta. Saio de lá e encontro aqui, ó, outra parte. Se você acha que ficou muito clarinha, você pode colocar um pouquinho mais de sombra. Ó, vou deixar mais manchadinha. Mas uma vai ficar mais escura, a outra vai ficar mais clara. Esse é o objetivo. Eu já vou finalizar essa daqui para você ver como vai ficar. Com o pincel 0 e o amarelo ouro, eu vou colocar ali o pontinho, é quase uma gotinha. E agora com o preto, aqui dentro, ó, tem 1, 2, 3 risquinhos. Pode ser isso aqui. E assim vai ser nossa violetinha. O botãozinho é a mesma coisa. Eu vou deixar esse daqui com o flor de malva. Aí vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha de branco. Essa partezinha aqui é verde. A gente coloca com o mesmo pincelzinho, a tinta diluída. Assim, ó. Agora eu vou fazer todas as outras flores. Preste atenção, porque em alguns lugares eu coloquei uma por cima da outra. São várias florzinhas, mas elas vão seguir esse mesmo padrão, só a cor que vai mudar. Numa você vai deixar mais azul e a outra você vai deixar mais flor de malva. Olha aqui, eu separei essas 4 aqui para fazer, para você ver. Percebe como eu preenchi esta aqui que tá por baixo um pouco mais escura? Assim eu tenho a forma dela bem direitinho e a forma da outra também. Aqui, ó, tenho mais 2. Essa tá por baixo, por trás. Também deixei um pouquinho mais azul para ficar um pouco diferente. Assim eu não vou ter dificuldade com o risco. Então agora eu vou começar por essa aqui. Ó, aqui eu tenho uma pétala. Aqui eu tenho só um pedacinho. Depois aqui eu tenho uma que vai sair a pontinha do lado de cá. Essa tá por cima. E depois eu tenho aqui, ó, a última. Deixar uma pontinha. Aqui é aquela parte maiorzinha, arredondada. Pronto, uma, agora a próxima. Aqui. Você viu que eu vou virando o pincel. Eu coloco o pincel ali, faço aquele lado, aí eu viro pra fazer a borda do outro lado. Aqui, ó, eu tenho uma que tá por cima. Aqui eu tenho a outra do outro lado e agora o do meio.
Aqui eu tenho o mesmo processo, essa tá por baixo daquela. Eu tenho uma pontinha aqui. Tem uma que tá aparecendo só um pedacinho. Tenho a outra aqui. E mais uma aqui. E aqui eu tenho aquela maior. E agora a última. E a pétala maior. Já vou colocar o amarelinho na pétala central. Se você seguir o risco direitinho, você não vai se perder, tenho certeza. Já vou colocar o pretinho aqui, porque quando a gente coloca o preto, parece que fica tudo mais bonito. Não coloquei aquela pinceladinha de branco. Vou deixar secar o preto, depois eu faço com o pincel zero. Agora sim, vou terminar as outras. Olha só como ficaram as flores. E ainda tá faltando aquele acabamento, esse acabamento branquinho aqui, ó, que eu ainda não coloquei. Mas eu vou te mostrar já como fazer esse acabamento aqui. Essa folhinha, eu vou fazer o acabamento dela com esse sépia que tá diluído, tá? Bem levezinho. Ó, o risquinho do meio, esses risquinhos assim, uma voltinha. Aqui não é para fazer inteiro, você vai fazendo assim, de pedacinho, viu? Não precisa fazer inteiro. Agora eu quero te mostrar esses arabescos aqui. Primeiro, tem o cabinho do botão, que você faz com o sépia também. Aí, eu tenho estes aqui, e aqui eu não fiz, que aqui na ponta é mais gordinho, ó, tenho aqui, eu tenho espalhado por toda a volta desse espaço claro. Estes eu vou fazer diferente. Eu vou usar primeiro um pouquinho do flor de malva diluído, com o pincel número 2. E eu vou fazer assim, ó, vou fazer com pincel grande, não vou fazer com pincel zero. Eu vou passar por cima do risco. Isso eu vou fazer em todos estes aqui que marcam o contorno dessa área branca. Depois eu vou usar o azul ultramar e vou fazer assim, ó, um segundo risquinho. Só que agora eu vou fazer com o pincel zero. E o pincel zero não cobre todo aquele cor-de-rosa. Ó, então vai ficar assim. Os outros eu vou fazer com o sépia. E esses que tem essa bordinha dupla, com flor de malva e com azul. Eu vou terminar o acabamento das minhas folhas. Ah, olha aqui, ó, uma folhinha que eu colhi. Tá vendo como ela é redonda? Aí ela tem essas nervuras bem acentuadas, assim, puxando bem arredondado. Olha, eu vou fazer agora com o zero aquele acabamento de branco. Aqui, na ponta dessa parte maior, ladeando o amarelo. Pode também realçar aqui, ó, as pontinhas. Porque quando a gente trabalha com diluente, às vezes ele dá uma sumida, se tiver muito diluído. Aí você pode dar uma realçada. Não precisa fazer contorno inteiro, tá? É só mesmo realçar os cantinhos
as divisões. Isso vai fazer a florzinha aparecer mais. E agora, depois desse acabamento de branco, se você quiser, pode parar por aqui, que o arranjo já fica basicamente completo. Mas eu vou continuar um pouquinho. Eu vou usar o pincel 2 e o azul ultramar e vou fazer um batidinho pequenininho, onde quero fazer uns arranjinhos. Você viu que é bem pequeno mesmo. Cuidado para não encher demais. Aí você pode comparar o espaço que tem e o espaço que não tem, e você decide se você quer colocar ou não. Você viu que basicamente eu coloquei onde tem o sépia, que é a área mais escura. E agora com o pincel 0 e o branco, eu vou fazer um batidinho também em cima desse azul. Isso vai simular florzinhas. Eu não vou desenhar florzinha por florzinha aqui. Eu acho que não deve. Mas é um batidinho. E depois, em cima desse batidinho, a gente coloca uns pontinhos em amarelo. Cuidado para sua batidinha não ficar igual, parelha, parecendo risquinho. Se ficar igual, daí você gira o pincel e bate um pouquinho a mais. Aí você pega uns amarelinhos e coloca assim, ó, em cima do branco, onde ele fica aparecendo, mas não cubra inteiro. Cuidado para não bater em cima do azul, que vai ficar verde. E com isso eu finalizo o meu. Eu vou terminar o outro lado com os batidinhos. Bom, aqui você viu bem como que fica com o batidinho. Aqui você tá vendo sem os batidinhos. Sem os batidinhos fica um pouco mais delicado. Com os batidinhos fica um pouco mais forte. Eu já sou mais, puxo mais pro forte, então eu vou colocar, claro que eu tenho que colocar inteiro, né? Porque eu já coloquei do lado de lá. Mas aí você decide quando você estiver nessa altura do seu trabalho. Risco concluído, espero que vocês tenham gostado. Esse e-mail eu sugiro que vocês escrevam mamãe ou o nome da pessoa para quem vocês vão presentear, o nome da pessoa da encomenda. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual Hulda, que mora em Jardim Redentor, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Ela tem 15 anos e se identificou muito com o canal Sonalu Pinturas, porque aqui é tudo bem explicadinho. Hulda, parabéns! Sua habilidade com os pincéis é clara. E hoje eu quero mandar 2 beijinhos, um para você e outro para sua mãe Denise.